No coração de Lisboa, sob o céu nublado de um outono chuvoso, Sofia Andrade, uma advogada de 28 anos com olhos verdes que pareciam carregar o peso do Oceano Atlântico, entrou na sala de audiências do Tribunal de Família com o coração acelerado. Ela havia recebido uma ligação urgente de sua melhor amiga, ou melhor, sua amante secreta, Maria Santos, uma professora de literatura de 30 anos, cuja voz tremia ao telefone. Eles vão me tirar tudo, Sofia. Você tem que vir. Sem hesitar, Sofia largou o caso que estava preparando e correu para o tribunal, ignorando as chamadas insistentes de seu noivo, Pedro, que não fazia ideia do segredo que ela guardava há anos. Ao entrar na sala lotada, o ar estava carregado de tensão. Maria estava sentada no banco dos réus, pálida e com os olhos inchados de tanto chorar, enquanto seus pais, um casal conservador de uma pequena vila no Alentejo, observavam com expressões de desaprovação profunda. O juiz, um homem idoso de barba grisalha, batia o martelo para iniciar a sessão. Este é um caso de custódia, anunciou ele, onde os avós alegam que a mãe é inapta devido a comportamentos imorais. Sofia sentiu um frio na espinha. Ela sabia exatamente o que isso significava. Os pais de Maria haviam descoberto sobre sua orientação sexual e estavam usando isso para tentar tirar a guarda de sua filha de 5 anos, Ana. Sofia se aproximou do balcão, pedindo permissão para intervir como testemunha. Seus olhos encontraram os de Maria por um breve momento, um olhar que dizia mais do que palavras poderiam expressar: amor, medo, arrependimento. Elas se conheceram na universidade, em Coimbra, onde uma amizade inocente evoluiu para algo profundo e proibido em uma sociedade ainda marcada por tradições católicas rígidas. Maria havia-se casado jovem, pressionada pela família, com um homem que a abandonara após o nascimento de Ana. Sofia, por sua vez, vinha de uma família abastada de Lisboa, onde o pai, um empresário bem-sucedido, esperava que ela seguisse o caminho certo: casamento, filhos, estabilidade. Mas o coração de Sofia batia por Maria e elas mantinham um relacionamento escondido há 3 anos, cheio de noites roubadas e promessas sussurradas. Enquanto o advogado dos pais de Maria apresentava evidências, cartas, mensagens de texto e até fotos discretas que provavam o relacionamento, Sofia sentia a raiva borbulhar dentro dela. Como ousam, pensou ela. Os pais de Maria, Sr. e Sra. Santos, eram devotos católicos, frequentadores assíduos da igreja local e viam a homossexualidade como um pecado imperdoável. Eles argumentavam que Maria estava expondo Ana a um estilo de vida pecaminoso e que a menina precisava de uma educação tradicional em sua casa no campo. Maria, com a voz trêmula, defendeu-se: eu amo minha filha mais do que tudo. Meu amor por outra mulher não me torna uma mãe ruim. Mas as palavras pareciam ecoar em vão no tribunal silencioso. Sofia foi chamada ao banco de testemunhas. Seu coração martelava como as ondas contra as rochas da costa portuguesa. Ela jurou dizer a verdade, mas dentro dela, uma batalha interna rugia. Revelar seu relacionamento com Maria poderia destruir sua carreira, sua família, tudo o que construíra. Seu pai já havia ameaçado cortá-la financeiramente se ela desviasse do caminho. Pedro, seu noivo, um médico bem visto na sociedade lisboeta, planejava um casamento grandioso. Mas olhando para Maria, vendo o desespero em seus olhos azuis, Sofia tomou uma decisão impulsiva. Eu sou a pessoa com quem Maria está envolvida, confessou ela, sua voz ecoando pela sala. Um murmúrio de choque se espalhou entre os presentes. Os pais de Maria se levantaram, furiosos, gritando acusações de corrupção moral. O juiz pediu silêncio, seu rosto impassível. Sofia continuou, explicando como seu amor por Maria era genuíno, como elas apoiavam uma à outra em momentos difíceis e como Ana crescia em um lar cheio de afeto. Mas os argumentos dos avós eram fortes. Eles citavam estudos conservadores sobre famílias tradicionais, invocavam a doutrina da Igreja e pintavam Sofia como uma influência negativa. Maria chorava em silêncio, sabendo que essa revelação poderia custar não só sua filha, mas também sua amizade com Sofia. A sessão terminou com o juiz adiando a decisão para o dia seguinte, deixando todos em suspense. Naquela noite, Sofia não conseguiu dormir. Ela caminhou pelas ruas empedradas do bairro Alto, o som de fado ecoando ao fundo, canções de saudade que pareciam espelhar sua alma. Pedro ligou, furioso após ouvir rumores. O que você fez? Isso vai arruinar nossa vida.
Sofia desligou, sentindo o peso da traição, não só a Pedro, mas a si mesma por ter vivido uma mentira por tanto tempo. Maria mandou uma mensagem, obrigada por vir. Mas e se perdermos tudo? Sofia respondeu, vamos lutar. Juntas. Mas no fundo, ela questionava se o amor valia o preço da rejeição social. No dia seguinte, o tribunal estava ainda mais lotado, com jornalistas ávidos por uma história sensacionalista. A sociedade portuguesa, apesar de progressos legais como o casamento igualitário desde 2010, ainda lutava com preconceitos arraigados, especialmente em famílias tradicionais. O juiz anunciou sua decisão, após considerar todos os argumentos, concede a custódia total a Maria Santos. Um suspiro coletivo encheu a sala. Mas ele continuou, contudo, exige que ela termine qualquer relacionamento que viole os valores familiares tradicionais, sob pena de revisão. Sofia sentiu um golpe no estômago. Era uma vitória amarga, Maria mantinha Ana, mas a custo de negar seu amor. Maria olhou para Sofia com lágrimas nos olhos, uma mistura de gratidão e dor. Os pais dela saíram furiosos, prometendo apelar. Sofia saiu do tribunal atordoada, questionando se sua confissão havia ajudado ou piorado as coisas. Ela havia exposto seu segredo, mas o preço era alto. Pedro terminou o noivado por mensagem e seu pai ligou, dizendo que ela era uma decepção. Caminhando pela Praça do Comércio, sob o arco da Rua Augusta, Sofia se perguntou se o amor poderia sobreviver a tanta pressão. Enquanto isso, Maria levava Ana para casa, um pequeno apartamento em Alfama, onde as paredes ecoavam risadas infantis. Mas dentro dela, o conflito fervia. Ela amava Sofia, mas amava mais sua filha. Eu tenho que escolher, pensou ela, mas qual é a escolha certa? A sociedade portuguesa, com suas raízes católicas e expectativas familiares, a forçava a um dilema moral, viver autenticamente ou sacrificar pelo bem de Ana. Sofia, sozinha em seu escritório, recebeu uma visita inesperada. Sua mãe, uma mulher elegante de 55 anos, que sempre fora mais compreensiva que o pai. Por que não me contou? Perguntou ela, com olhos cheios de preocupação. Sofia desabou em lágrimas, explicando anos de repressão interna, o medo de rejeição. Sua mãe a abraçou, o amor não escolhe gênero. Mas a sociedade sim. Você precisa ser forte. Essas palavras deram a Sofia uma faísca de esperança, mas o caminho à frente era incerto. Dias se passaram e o verdito do juiz ecoava como um fantasma na vida de Maria e Sofia. Maria, agora com a custódia de Ana assegurada, mas sob vigilância, decidiu romper contato com Sofia para proteger sua filha. Ela bloqueou o número de Sofia e evitou os lugares que frequentavam juntas, como o café encheado onde se encontravam secretamente. É pelo bem de Ana, repetia para si mesma, mas cada noite, sozinha na cama, o vazio a consumia. Seus pais, embora derrotados no tribunal, continuavam a pressioná-la por telefone. Volte para casa, Maria. Deixe essa vida pecaminosa em Lisboa. Ela resistia, mas a dúvida corroía sua alma. Sofia, por sua vez, mergulhou no trabalho para esquecer a dor. Seu escritório em Lisboa fervilhava de casos, mas sua mente vagava para Maria. Ela havia perdido Pedro, que espalhara rumores entre amigos comuns, rotulando-a como traidora. Sua família se dividiu, o pai a ignorava, enquanto a mãe tentava mediar. Em uma reunião familiar tensa, no jantar de domingo em sua casa em Cascais, o pai explodiu. Você envergonhou nossa família. Como espera que eu a apoie nisso? Sofia rebateu, pai, isso sou eu. Não uma escolha. Mas as palavras caíram em ouvidos surdos e ela saiu da casa sentindo-se mais isolada do que nunca. Uma reviravolta veio quando Sofia recebeu um caso novo, defender uma jovem lésbica acusada de corrupção de menores por sua família conservadora. O paralelismo com sua própria vida abalou. Durante as pesquisas, ela descobriu grupos de apoio LGBTQ+, em Lisboa, como a ILGA Portugal, e começou a frequentar reuniões. Lá, conheceu outras mulheres que enfrentavam dilemas semelhantes, pressão familiar, discriminação no trabalho, lutas internas. Você não está sozinha, disse uma ativista, Rita, de 35 anos, com um sorriso encorajador.
Sofia sentiu um vislumbre de comunidade, mas o vazio deixado por Maria persistia. Maria, enquanto isso, lutava com sua consciência. Ana, inocente e curiosa, perguntava: Mamãe, por que a tia Sofia não vem mais brincar? Maria inventava desculpas, mas cada mentira doía como uma facada. Em uma tarde chuvosa, ela encontrou uma antiga carta de Sofia, escondida em uma gaveta. Meu amor, um dia seremos livres. Lágrimas escorreram enquanto ela relia as palavras. Decidiu então confrontar seus pais. Viajando para o Alentejo, enfrentou-os na casa familiar, uma quinta rodeada de oliveiras. Vocês me criaram para ser honesta, mas me forçam a mentir sobre quem sou, disse ela. Seu pai, um homem endurecido pelo trabalho no campo, respondeu: a Bíblia diz. Mas Maria interrompeu: a Bíblia também fala de amor. E eu amo Ana mais do que qualquer coisa. A mãe chorou, mas o pai permaneceu inflexível, expulsando-a da casa. De volta a Lisboa, Maria se sentiu livre, mas quebrada. Ela procurou terapia, recomendada por uma amiga, e começou a explorar sua identidade. Em uma sessão, o terapeuta perguntou: o que você sacrificaria pelo amor? Maria refletiu sobre Sofia, sobre o preço de sua decisão. Enquanto isso, Sofia, inspirada por seu novo caso, decidiu lutar publicamente. Ela escreveu um artigo para um jornal local, O Preço da Verdade, expondo os desafios enfrentados por casais LGBTQ+, em Portugal. O artigo viralizou, trazendo apoio, mas também ódio. Comentários online a atacavam: vá para outro país se quiser viver assim. Seu escritório recebeu ameaças, forçando-a a contratar segurança. O conflito escalou quando Maria, lendo o artigo, sentiu um misto de orgulho e culpa. Ela desbloqueou o número de Sofia e mandou uma mensagem: precisamos conversar. Elas se encontraram em um banco no Mirador da Senhora do Monte, com vista para a cidade iluminada. O ar estava carregado de emoção. Por que você me abandonou? Perguntou Sofia, voz tremendo. Maria explicou: pelo juiz, pela Ana. Mas eu errei. Elas se abraçaram, mas o momento foi interrompido por uma ligação. Os pais de Maria haviam apelado da decisão do tribunal, alegando novas provas de instabilidade. A batalha legal recomeçou. Sofia, agora advogada de Maria oficialmente, preparou uma defesa feroz. Elas reuniram testemunhas, amigos, colegas, até o terapeuta de Maria. Mas os avós contrataram um advogado astuto que desenterrava o passado, o casamento fracassado de Maria, sua instabilidade emocional. No tribunal, tensões explodiram. Sofia argumentou: o amor não é um crime. Preconceitos, sim. O juiz, o mesmo do caso anterior, ouvia atentamente, mas sua expressão era indecifrável. Fora do tribunal, a pressão social aumentava. Amigos de infância de Maria abandonaram, rotulando-a como desviante. No trabalho, colegas cochichavam. Ana, sentindo a tensão, começou a ter pesadelos. Maria questionava: vale a pena lutar se machuca minha filha? Sofia, exausta, enfrentava sua própria família. Seu pai, em uma confrontação dramática, disse: escolha, nós ou ela. Sofia respondeu: eu escolho ser eu mesma. Ele virou as costas, deixando-a em lágrimas. O clímax se aproximava. No dia da audiência final, a sala estava lotada de apoiadores e opositores. O advogado dos avós apresentou uma testemunha surpresa, Pedro, o ex-noivo de Sofia, que testemunhou sobre sua traição. Sofia sentiu a traição como um punhal. Você me usou para se vingar, sussurrou ela. Pedro sorriu friamente: você me destruiu primeiro. Maria, vendo Sofia abalada, tomou a palavra: eu renuncio ao meu relacionamento se isso salvar Ana. A sala silenciou. Sofia olhou para ela, chocada. Era um sacrifício supremo, mas questionável. Negaria sua essência para preservar a família? O silêncio no tribunal era ensurdecedor após a declaração de Maria. O juiz ergueu uma sobrancelha, pedindo esclarecimentos. Maria, com voz firme mas olhos marejados, repetiu: eu farei o que for preciso para manter minha filha.
Se isso significa terminar com Sofia, eu aceito. Sofia sentiu o mundo desabar. Ela havia lutado tanto, exposto sua vida, só para ver Maria se render à pressão? Não faça isso, sussurrou ela, mas Maria evitou seu olhar. Os pais dela sorriram vitoriosamente, achando que haviam ganhado. A audiência prosseguiu com depoimentos finais. Sofia, recompondo-se, argumentou passionately: Senhor juiz, forçar alguém a negar seu amor é uma violência maior que qualquer alegada imoralidade. Portugal evoluiu, nossas leis protegem a diversidade. O juiz anotava, pensativo. Fora dali, a mídia fervilhava. O caso se tornara símbolo de uma luta maior, direitos LGBTQ+, versus tradições familiares. Manifestantes se reuniam do lado de fora, com cartazes de apoio a Maria e Sofia. Após o tribunal, Sofia confrontou Maria em um café próximo. Você me traiu, disse ela, voz baixa mas afiada. Maria rebateu: traí? Eu protegi Ana. Você não entende o que é ser mãe. A discussão escalou, revelando ressentimentos profundos. Sofia acusou Maria de covardia, Maria de egoísmo. Elas saíram separadas, o laço rompido por palavras duras. Sofia voltou para casa, um apartamento moderno em Baixa, e chorou sozinha, questionando suas escolhas. Valeu a pena, pensou ela. Maria, levando Ana para um parque em Belém, observava a filha brincar. Mamãe está triste? Perguntou a menina. Maria sorriu forçadamente: não, meu anjo. Mas internamente, o conflito dilacerava. Ela havia escolhido Ana, mas a custo de sua felicidade. Seus pais ligaram, parabenizando-a pela decisão sábia. Volte para casa, insistiram. Maria recusou, mas a semente da dúvida crescia. Sofia, determinada, intensificou sua advocacia. Ela se juntou a uma campanha pela igualdade, falando em eventos. Em uma conferência em Porto, conheceu outras ativistas, incluindo uma mulher chamada Inês, de 32 anos, que compartilhava histórias semelhantes. Inês ofereceu apoio, o amor verdadeiro resiste. Sofia sentiu atração, mas empurrou o sentimento para longe, seu coração ainda pertencia a Maria. Uma traição inesperada veio quando Sofia descobriu que Pedro havia vazado e-mails privados para a imprensa. Fotos delas circulavam online, alimentando escândalo. Seu escritório sofreu boicote, clientes conservadores partiram. Seu pai, lendo as notícias, ligou: você trouxe vergonha para nosso nome. Sofia desligou, furiosa. Ela confrontou Pedro em seu consultório. Por quê? Ele respondeu: você me humilhou. Agora sinta o mesmo. Era vingança pura, destacando o custo da honestidade. Maria, vendo as notícias, sentiu culpa. Ela procurou Sofia, aparecendo em sua porta uma noite chuvosa. Eu errei, admitiu. Elas conversaram horas, reconciliando-se parcialmente. Mas e Ana? Perguntou Sofia. Maria suspirou: ela precisa de mim inteira, não partida. Elas decidiram pausar o relacionamento, focando na apelação. O tribunal reconvocou. Novas evidências, laudos psicológicos mostrando que Ana era feliz com Maria. O juiz, influenciado pelo debate público, reconsiderou. A sociedade muda, disse ele. Custódia mantida, sem condições. Vitória. Mas os avós, furiosos, cortaram laços com Maria. Você é morta para nós, disse o pai. Maria e Sofia celebraram discretamente, mas a ferida persistia. Maria questionava: e se eu tivesse lutado mais cedo? Sofia, machucada pela traição de Pedro, tornava-se mais cautelosa. A sociedade as observava, julgando cada passo. Em uma viagem a Sintra, elas refletiram. Neblina envolvia os castelos, espelhando sua confusão interna. Nós merecemos isso? Perguntou Maria. Sofia respondeu: merecemos ser livres. Mas liberdade tinha preço, isolamento, dor emocional.
Com a custódia assegurada permanentemente, Maria e Sofia tentaram reconstruir. Elas se mudaram para um apartamento maior em Lisboa, mas discretamente, para evitar escrutínio. Ana se adaptava, chamando Sofia de tia, mas sentindo a tensão sutil. Maria trabalhava mais, lecionando literatura em uma escola progressista, onde encontrou aliados. Sofia, promovida por seu ativismo, lidava com casos semelhantes, tornando-se voz proeminente. Mas sombras pairavam. Os pais de Maria, em retaliação, espalharam rumores na vila, isolando-a de parentes. Maria recebeu cartas anônimas, pecadora. Ela as queimava, mas o medo crescia. Em uma noite, Ana perguntou: por que vovô não gosta de nós? Maria explicou suavemente: algumas pessoas têm medo do diferente. Mas internamente, questionava sua força. Sofia enfrentava backlash profissional. Um cliente importante retirou o caso, citando conflito moral. Seu pai, em uma tentativa de reconciliação, visitou: volta atrás. Case-se com alguém decente. Sofia recusou: isso sou eu, pai. Ele partiu, deixando herança em risco. A pressão financeira apertava. Uma confrontação dramática ocorreu em um evento familiar. A prima de Sofia casava-se em Évora. Sofia levou Maria como amiga. Cochichos se espalharam. O pai de Sofia explodiu: não traga essa vergonha aqui. Maria saiu chorando. Sofia o enfrentou: você perde uma filha por preconceito? Ele virou as costas. Elas voltaram para Lisboa em silêncio, o laço de Estado. Maria, abalada, considerou terminar. Talvez seja demais, disse ela. Sofia rebateu: desistir agora? Elas discutiram, revelando inseguranças. Maria temia por Ana, Sofia, rejeição. Decidiram terapia de casal, explorando maltanéticos. Amor versus família, qual prevalece? Perguntou a terapeuta. Progresso veio devagar. Ana florescia, participando de grupos infantis inclusivos. Maria reconectou com uma irmã distante, que apoiava. Sofia ganhou um prémio por advocacia, trazendo visibilidade positiva. Mas uma traição final abalou tudo. Rita, a ativista que Sofia conhecera, confessou sentimentos. Sofia, solitária durante uma briga com Maria, beijou-a impulsivamente. Arrependimento imediato. Ela confessou a Maria: foi um erro. Maria, ferida, gritou: você me traiu quando eu mais precisei. Ana ouviu, confusa. Maria pediu espaço, levando Ana para uma viagem ao Algarve. Sozinha, refletiu sobre danos. Sofia, devastada, questionava: sou digna de amor? Ela procurou ajuda, confrontando demónios internos. Ao retornar, Maria confrontou: podemos perdoar? Elas conversaram, decidindo tentar, mas com limites. O preço: confiança abalada, cicatrizes permanentes. Meses depois, a vida se estabilizava, mas cicatrizes permaneciam. Maria e Sofia, mais fortes, advocavam juntas por direitos LGBTQ+. Ana crescia compreendendo diversidade. Os pais de Maria amoleceram ligeiramente, enviando um cartão de aniversário. Sofia reconciliou parcialmente com seu pai, em um almoço tenso. Eu te amo, mas não entendo, disse ele. Sofia respondeu: entenda que sou feliz. Pedro, arrependido, pediu desculpas, mas Sofia seguiu em frente. Em uma manifestação em Lisboa, elas marcharam de mãos dadas, simbolizando resiliência. Mas reflexões internas persistiam: escolhas certas? Danos valeram? Maria escreveu um livro sobre sua jornada, inspirando outros. Sofia continuou lutando nos tribunais. No fim, sentadas no Tejo ao pôr do sol, elas refletiram. Pagamos caro, disse Maria. Sofia assentiu, mas ganhamos liberdade. Foi certo sacrificar tanto por amor ou o conformismo teria sido mais misericordioso?